Vamos comer bolo de ovo? E eu que dei vontade de comer um bolo. E aqui só tinha ovo. Então resolvi fazer um bolo só de ovo. Já fui pegando 3 ovos, já fui batendo. Coloquei uma água pra ferver. Tirei a água fervida, botei no ovo e comecei a bater. E só pra avisar que a água que eu coloquei dentro do ovo já tinha açúcar. Logo que eu terminei de bater, já fui colocando numa vasilha e coloquei dentro da água no banho-maria. E o segredo vem agora. Logo que você colocar no banho-maria, começa a subir umas espumas. E aí tem que tirar toda a espuma que subir, senão não vira o bolo. E aí é só esperar entre 15 e 20 minutos. Aí vira o bolo. E aí eu não vou mentir pra vocês, que essa é a primeira vez que eu faço essa receita. Aí eu estou muito preocupada, gente, se o bolo vai prestar ou não. Porque se não prestar, eu perdi os ovos. Preocupada ou não, já foi feito. Agora vamos ver se prestou ou não prestou.